campanha. Zacarias 13, do 1 ao 6. Zacarias 13, do 1 ao 6. Quando vocês estão abrindo a Bíblia, a Luna estava contando um testemunho dela, a gente fica impactado, né, com o tamanho do nosso Deus. E no domingo, retrasado, no domingo dia 8, eu fui fazer uma prova de concurso. Aí, irmãos, eles pedem para desligar o celular, aquilo tudo, colocar no saquinho. Eu, muito inteligente, eu desliguei realmente o celular. Só que quando você vai passar assim no detector de metal, ela manda você mostrar que o celular está desligado. Eu automaticamente, o botão que eu apertei era para ligar o celular. E aí eu liguei, só que eu não percebi. E eu guardei o celular no saquinho e o meu celular não fica no silencioso. Irmãos, o celular não apitou. Me mandaram, o meu celular, além dele apitar, ele ainda acende, ele faz um clarão assim quando manda mensagem. Irmãos, o celular não, minha mãe me mandou mensagem, um monte de gente me mandou mensagem, o celular não apitou, momento nenhum. E aí quando a gente estava, não podia nem abrir a embalagem que estava o celular dentro, né, da universidade, só quando você saísse. Quando eu saí da universidade, que eu abri, que eu vi meu celular aceso, eu falei, meu Deus, que besteira que eu fiz. Eu falei, ainda bem que ninguém me mandou mensagem. Quando eu abri o WhatsApp, 50 mil mensagens de um monte de gente. Aí eu falei, não, tá no silencioso. Irmãos, aí eu ainda conferi, não estava no silencioso. Irmãos, esse é o tamanho do nosso Deus. Aí depois eu fui ver uma matéria de um rapaz que ele era diabético e apitou o negócio dele para ele tomar insulina e ele teve que sair da prova, ele foi desclassificado. E ele agora deve ter entrado com recurso e tudo mais, mas ele não pôde finalizar a prova, e ele disse que quando ele fez a inscrição dele, ele ainda escreveu, colocou lá que ele era diabético, que ele, né, portava aquilo ali e tudo mais, só porque o negócio apitou. Irmãos, o meu celular ficou ligado o tempo inteiro da prova. Irmãos, aí você vê o cuidado do nosso Deus. Porque assim, tinha um monte de botão para eu apertar, eu apertei o botão de ligar. Então assim, mas o Senhor cuida, mesmo na nossa burrice, o Senhor cuida da gente. Vamos lá em Zacarias 13, do 1 ao 6, que assim diz. E naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e os espíritos de impureza. E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, os que geraram, lhe dirão, não vivereis, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor. E o seu pai e sua mãe, que o geraram, o transparecerão quando profetizarem. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem mais se vestirão de mantos de pelos, para mentirem, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E o tema da campanha, que é o versículo 6. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Irmãos, e aí Deus, quando a gente recebe a escalinha ali que a gente vai pregar, eu já fiquei angustiada com o tema. Mas eu falei assim, Senhor, se o Senhor me colocou, o Senhor vai me dar um discernimento. O Senhor vai me mostrar aquilo que o seu povo precisa ouvir. Não é aquilo que eu, Suelen, quero falar, mas aquilo que precisa de ir no coração de cada um que está aqui essa noite. E aí quando eu fui estudar, irmãos, a gente vê que esse capítulo de Zacarias é um capítulo profético. E o Senhor chamando o seu povo à correção e exterminando a idolatria. E quando a gente traz para o tempo de hoje, irmãos, as coisas não mudaram. O tempo se passaram, mas a gente continua, nós somos um povo idólatra. Só que hoje, a gente é tão hipócrita que a gente não fala, mas eu não cultuo os anjos, aos santos, mas a gente cultua o celular. Às vezes é a televisão. Às vezes não é um ídolo físico, mas quantas coisas, irmãos, têm tirado o nosso tempo. Às vezes a gente tem dado o nosso máximo para aquele que não merece nem o nosso mínimo. E o máximo que a gente quer dar para o Senhor Jesus, a gente faz que nem Caim. E aí quando a gente ouve lá em Gênesis, a gente fica, que absurdo, que Caim deu o que sobrava, que Caim... Irmãos, a gente faz igual. Então aprende que para o Senhor Jesus a gente tem que dar o nosso máximo, o nosso melhor. E aí quando Zacarias vem aqui admoestando o povo,
E logo no versículo 1, quando ele fala sobre a fonte, é um símbolo inesgotável da presença do Senhor Jesus, da pureza de tudo aquilo que o Senhor vai nos dar. Mas a gente está o quê? Enraizado no pecado, na nossa idolatria. E aí às vezes fala o Senhor, minha filha, olha, eu tenho isso aqui para te dar, irmãos, mas a gente não quer o conserto. A gente não quer fazer a diferença. E aquilo vai nos consumindo e nos afastando de quem pode nos dar a vida eterna. Foi pregado aqui na quinta-feira, o pastor pregou, falou justamente sobre isso, sobre aquela questão daquela mulher que estava lá no poço. Ela tinha o Senhor, mas ela estava preocupada com... Ela não entendia. E às vezes a gente está aqui, a gente não entende a voz do nosso Deus. E no versículo 2 fala: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei os nomes dos ídolos. Irmão, o que o Senhor precisa tirar da sua vida para você começar a servir Ele, espírito e em verdade? Porque às vezes, irmãos, não é coisas materiais não, às vezes são pessoas que o Senhor necessita tirar do seu convívio para você poder vivenciar as maravilhas que o Senhor tem para a tua vida. Porque às vezes a gente pensa, irmãos, que relacionamento tóxico é só relacionamentos de homem com mulher. Mas a gente esquece que tem tantas outras coisas que nos afastam do Senhor Jesus. E a gente vai nos doando, a gente vai fazendo, a gente dá o nosso máximo e a gente não recebe nada em troca. E o Senhor Jesus, que tem uma salvação para te dar, uma vida eterna, você tem dado o que sobra para Ele. Uma vez eu lembro, deveria ter uns meus 19, uns 20 anos, eu tinha uma amiguinha. E eu achava que ela era minha amiga. E aí, irmãos, na época eu estava noiva, e aí para onde eu ia com meu noivo, eu levava ela a fazer meu noivo na época, pagar as coisas para ela, e o tempo passou. E as coisas mudaram. O meu noivado terminou, ela começou a namorar, e sabe o que ela fazia? Ela se arrumava todinha e tocava a minha campainha para perguntar se ela estava bonita para sair. E ela era incapaz de falar assim, Sueli, vamos com a gente lá tomar um sorvete? Vamos assim. Ela não me convidava. E aí, irmãos, eu comecei a prestar atenção que era uma amizade unilateral. Era só da minha parte. Só eu que era amiga dela. Ela não era minha amiga. E aí eu me doava, eu fazia, eu acontecia, eu dava o meu máximo e eu não recebia nem o mínimo. Então para de dar o máximo para quem não merece. Dá para quem merece, que é o Senhor na nossa vida. E aí quando a gente vem para o tema da campanha que diz: e se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá a eles. Ou seja, irmãos, ali eles estavam instruídos a mentir. Porque o que acontece? Quem era falso profeta, né, teria que morrer. Então o que você faz? Quando falava em menção dessas feridas, era porque para cultuar, né, as pessoas que praticam, né, outros tipos de religião, principalmente ligado para a área do espiritismo, ele tem os hábitos de quê? De se cortar, de se mutilar para cultuar outros deuses. E aí os falsos profetas, eles faziam isso, eles se mutilavam, eles cortavam. E o que eles foram orientados? Então, se perguntar que feridas são essas, você vai dizer o quê? Que foram os teus amigos. Ou seja, irmãos, eles estavam sendo instruídos a tentar enganar os verdadeiros adoradores, os verdadeiros profetas, para eles não serem desmascarados. Só que aí o Senhor me trouxe um pouquinho mais além. Quando a gente pensa, irmãos, em ferida das mãos, tudo que acontece nas nossas mãos tira o nosso poder de quê? De ação. Porque sem as pernas, mesmo numa cadeira de rodas, né, você sentada no banquinho, você tendo as suas mãos, você consegue tomar um banho, você consegue preparar um alimento, você consegue se alimentar. Mas no momento que as suas mãos estão feridas, você não pode fazer nada, mesmo que você tenha as suas pernas. Mas você vai precisar de alguém para te banhar, você vai precisar de alguém para cozinhar, você vai precisar de alguém para te alimentar. Então é isso que o adversário quer fazer comigo e contigo. Ele quer nos paralisar. Ele quer tirar o nosso poder de ação, o nosso id. E qual é o nosso id? É falar do amor do Senhor Jesus. A Lucélia falou isso aqui no início do culto. Mas a gente tem que pregar a todo tempo. Claro que cada um tem o seu jeitinho. Às vezes você pode, né? Uma vez eu já fui evangelizada no meio da rua com um papelzinho. Escreveram um versículo e me entregaram.
Irmãos, o Senhor, ele tem um jeito diferente de cada um. Quando a gente vê a parábola dos talentos, é justamente sobre isso. Um ele deu 1, o outro ele deu 5, o outro ele deu... E é assim. Então faça o seu melhor para o Senhor Jesus. E aí, irmãos, o inimigo quer o quê? Tirar você do caminho certo. Paralisar, tirar a sua ação, tirar a sua atitude, dizer que você não é capaz. E quando a gente pensa em ferida, a gente pensa em quê? Em dor, em trauma. A minha mãe que operou o dedo, ela operou só o dedão, mas ela perdeu toda a questão da mão por causa de um dedo. Irmãos, um pecado pode ser pequenininho, mas ele pode te tirar da fila da promessa. Um pecado pode tirar você de receber a sua bênção. A gente ouve lá no mundo, o não eu já tenho, eu vou correr atrás do sim. Mas às vezes o Senhor disse não para você e você está correndo atrás da humilhação. Se o Senhor falou que é não, irmãos, é não. Porque Ele tem outras coisas maiores e melhor. E às vezes para Ele te abençoar, Ele precisa colocar um ponto final nessa história. Ele precisa interromper um ciclo para iniciar outro na sua vida. E você ouve o não e você fica correndo atrás de humilhação, irmão, correndo atrás de prova. Irmãos, para com isso. Não temos mais tempo para isso. E quando a gente continua, diz o quê? São feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Por quê? Por que isso, irmãos? Porque quando a gente está perto dos nossos, a gente baixa a nossa guarda. Quando você está entre família, por exemplo, se você está num evento, né, na rua, você fica o tempo todo assim, segurando a tua bolsa, no restaurante você olha a bolsa, você presta atenção, você deixa o celular. Mas se você está na sua casa, no churrasco de parente, você fica vigiando as coisas? Não. E é aí que muitas das vezes o inimigo vai agir. Porque aí você está tranquilo. Aqui eu domino. Aqui é a minha área. Aqui são os meus amigos. Irmãos, cuidado. Porque o nosso inimigo, ele precisa apenas de uma brecha para agir. De uma brecha para atuar. E às vezes somos nós que damos essa brecha. Quando a gente não vigia no que fala, na nossa postura. Irmãos, a gente é controlado, vigiado o tempo todo. E aí, o que ele quer fazer com a gente? Fazer a gente se envergonhar o nosso evangelho, envergonhar o nome do nosso Deus. Porque quando a gente faz coisas erradas, irmãos, não é muitas das vezes o nosso nome, é o nome do Senhor Jesus que você está levando para a lama. E você precisa entender isso. A gente precisa ter uma postura. Por exemplo, um homem casado e uma mulher casado, você imagina a conduta e uma postura que ele deve ter. Se a pessoa é um juiz, você espera uma postura. E do servo do Senhor é a mesma coisa. Você precisa ter a postura de quem é ovelha. E aí quando fala no versículo 4, que diz assim: e acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um na sua visão, quando profetizarem. E nem mais se vestirão de mantos de pele, de pelos, para mentirem. Porque existia uma veste adequada para quem era profeta. E aqueles falsos profetas faziam uso daquelas vestes, mesmo não sendo merecedores. E quantos que a gente vê no nosso meio que não é assim? É a necessidade, irmão, do joio. O joio, ele precisa estar junto do trigo. Mas um dia a colheita chegará. E aí será separados aqueles que são os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. Irmãos, de qual lado você está? Qual lado que você pertence? Porque às vezes a gente acha que a gente está de um lado. Só que a nossa conduta, as nossas práticas mostram que a gente está do outro. E ali quando fala dos falsos profetas, que eles não quiseram mais, ou seja, eles reconheceram que eles não eram merecedores de utilizar aquelas vestes. Porque aquelas vestes eram de um cargo, de uma posição que eles não faziam a parte. E às vezes o Senhor tem uma posição para te colocar, só que você não toma uma postura. Você não toma uma atitude. O Senhor já separou as suas vestes de profeta, as suas vestes de levita, mas você continua sentado nesse banco. E aí você questiona: Senhor, por que não acontece na minha vida? Por que as coisas não decolam? Porque você não decolou para o Senhor Jesus.
Porque, irmão, a gente precisa fazer para receber. E às vezes a gente quer ficar parado e a gente não quer fazer nada. A gente é egoísta e quer que o Senhor seja o nosso empregado. É isso que funciona? É assim mesmo? Irmãos, o Senhor não está aqui para te servir. Você que precisa servir a Ele. Você precisa incomodar ao Mestre. Aquela mulher, naquela situação das migalhas, ela incomodou e ele foi tocado. Como a Luana falou, o Senhor ele vai soprar o seu nome aonde você estiver. Mas você precisa estar, irmãos, na posição que o Senhor te chamou. E no versículo 5 diz assim: mas dirão, não sou profeta, sou lavrador de terra. Por quê, irmãos? Eles não queriam ser penalizados. Eles não queriam sofrer as consequências dos atos deles. E às vezes nós somos assim, filhos rebeldes. Ah, mas não podia mesmo fazer assim? Ah, isso não era certo de se fazer? Irmãos, você sabe muito bem o que você pode e o que você não pode fazer. O que você deve ou não deve fazer. Mas a gente pode esconder de muitas pessoas, mas do Senhor a gente não esconde. E aí, às vezes, as coisas não acontecem porque você está fazendo aquilo que não deve. E aí termina o ano e a gente entra naquela reflexão: ah, o que eu alcancei? Quais foram as coisas que eu alcancei? Aí você fica deprimido. Mas você fez aquilo que o Senhor te ordenou? Você estava no posicionamento que o Senhor te chamou? Ou você está que nem esses falsos profetas, mentindo, enganando, inventando desculpas? Porque, irmão, se mutilar, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. No que você se mutila, você está agredindo o próprio Espírito Santo. Então, quando a gente se corta, aqui ele está falando, né, de feridas físicas, mas é a ferida da nossa alma. Com a mágoa, o ressentimento, a falta de liberar o perdão. Irmãos, isso tudo são feridas que a gente carrega e que nos afasta do Senhor Jesus. Porque às vezes, irmãos, a gente está aqui, mas o nosso pensamento está lá fora. A nossa tristeza toma conta do nosso ser, de um perdão que você ainda não liberou. Porque a gente quer ser perdoado pelo Senhor Jesus, mas o seu irmão fez algo com você e você não libera o perdão. Essa ferida está latente dentro de você. Irmãos, isso vai impedir de você entrar no reino dos céus. Isso vai atrasar o plano de Deus sobre a tua vida. Porque a gente quer receber, mas a gente não quer fazer. Bom, você tem que entender que quem age não é a pessoa, é o inimigo, é o adversário. Que usa aquele que é quem? Aquele que é próximo. Mas porque não tem lógica o inimigo, o adversário, usar um estranho. Se você está na rua, um estranho te dá um esbarrão e xinga você, mesmo que você talvez não esteja num bom momento, aquilo não vai ser irrelevante para a tua vida. Porque aquela pessoa não tem importância. Agora, se teu filho, se teu esposo, se teu marido, se a tua esposa fala algo, te magoa, te entristece. E a primeira coisa que a gente fala é: ah, eu não vou para a igreja não. Irmãos, é aqui que é o lugar que nós devemos estar. Aleluia. O vaso, ele precisa estar onde? Na oficina do Senhor. É aqui. Você não pode estar em outro lugar, você precisa estar aqui. É Ele que é o médico dos médicos para curar as tuas feridas, para mudar o quadro, para mudar a situação. E muitas das vezes, irmãos, a gente faz tudo o contrário. E aí depois a gente quer reclamar com o Senhor. Irmãos, não dá. A gente precisa estar onde o Senhor nos colocou. Às vezes eu fico vendo, né, lá na escola, quando eu trabalho com crianças, e aí você vê nitidamente. Quando você olha para uma criança, você sabe, aquela que tem uma família estruturada e aquele que não tem uma família estruturada. E é aí que o inimigo age. Porque se ele destrói o pai, a mãe, o casal, o filho, irmãos, é a consequência. E o filho, ele é o que? Ele é herança, é a nova geração. Então a gente precisa estar o tempo todo o quê? Tapando as brechas. O tempo todo o quê? Nos guardando. E às vezes você está se mutilando. Se mutilando com o pecado, se mutilando com a mágoa, com a tristeza. Irmão, não deixa.
Fala assim, Senhor, me ajuda. Como já foi falado aqui, irmãos, é libertação diária. É libertação todos os dias. Senhor, me ajuda a liberar o perdão. Me ajuda a ver aquela pessoa que me magoou. Irmãos, não é trazer de volta para o seu convívio, mas é você aprender a perdoar. Porque muitas das vezes as pessoas fazem as coisas com a gente se entristece, mas não é assim, tem que voltar. Não, irmãos. Ele pode estar lá e você aqui, mas você precisa perdoar. Quando você vê, aquilo não pode te magoar mais, te entristecer mais. Não permita que essas feridas, te impeça de receber o extraordinário do Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele tem um extraordinário para cada um de nós. Quando eu lembro da minha trajetória, de tudo que eu vivenciei, eu falo assim, Senhor, muito obrigada. Porque eu consegui, ouvir a voz do Senhor. Irmãos, eu lembro quando eu estava para fazer a minha segunda faculdade, e eu falei que eu não sabia o que eu ia fazer, e eu falei assim, Senhor, fala comigo. Senhor, me orienta. Porque, irmãos, é assim, porque às vezes o nosso querer não é o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu falei assim, Senhor, confirma para mim, mostra para mim na tua palavra, como a Luana falou assim, Senhor, eu estou triste. Então conforta o meu coração. Me dê uma palavra que me conforte, que me acalenta o meu espírito. E aí quando eu vejo, eu falei assim, caramba, foram 5 anos de faculdade. Eu vou me formar no semestre que vem. E eu olho tudo que eu conquistei, tudo que o Senhor esteve ali comigo, irmãos, colocando, irmãos, a nossa vida é um jogo de xadrez. E o Senhor vai posicionando as peças de acordo com as nossas necessidades. E Ele vai nos guardando a todo tempo. E aí quando eu precisava, surgia alguém, brotava a pessoa do chão. No primeiro semestre de 2024, eu fiz 2 matérias extensionistas. E aí precisava ter empresas pra gente ir lá. Irmãos, aí surgia, eu tenho uma empresa. Eu conheço fulano. Que eu ficava assim, eu falei assim, Jesus, muito obrigada. Quando eu pensava que eu teria que me movimentar, o Senhor já estava provendo sobre a minha vida. E aí quando a gente vê a situação lá do povo no deserto, mesmo eles padecendo ali os 40 anos de teimosia, o Senhor não abandonou eles. Só que, irmãos, mesmo o Senhor não nos abandonando, não significa que lá na frente a gente vai ter recompensa. Porque daquele povo que saiu do Egito, eles não entraram. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o Senhor sabe, o Senhor está comigo. Sim, mas as consequências do nosso pecado, irmão, nós vamos escolher. Ele provia no deserto, ele entrava com providência, mas aquele povo não alcançou a terra prometida. Então a gente tem que fazer o quê? Nos consertar, para a gente alcançar a nossa terra prometida. Não só a que nos espera lá no céu, mas as coisas aqui da terra também, irmão, porque o Senhor tem o melhor para nos dar. O Senhor não quer ver a gente mendigando nada. O Senhor quer dar coisas boas pra gente viver com paz, com tranquilidade. Só que aí, irmãos, a gente cava as nossas próprias tristezas, as nossas próprias situações. Então fala assim, Senhor, eu quero sair daqui diferente. Eu não quero que nas minhas mãos tenham feridas que me paralisem. Se tiver, que o Senhor possa cicatrizar hoje. Que o Senhor possa derramar o seu bálsamo sobre as minhas feridas. E quando me perguntar, irmãos, vão ser apenas cicatrizes para você olhar e lembrar. Eu já tive, mas o Senhor me curou. Eu já estive naquela situação, mas o Senhor fez um mover na minha vida. Porque, irmãos, a cicatriz ela é necessária para te lembrar da onde o Senhor te tirou. Da onde você estava e Ele te resgatou. Então se orgulhe das suas cicatrizes, porque isso mostra o que o Senhor fez na sua vida. E a Senhora dê a minha oportunidade em nome de Jesus.